A inflação sempre teve seus vilões. Dessa vez começou com os alimentos. Depois vieram os aumentos do gás, dos combustíveis, da energia elétrica. Basta olhar o que aconteceu com os transportes. Grupo que nos últimos 12 meses registrou uma alta acumulada de mais de 21%. O Banco Central admitiu pela primeira vez que a inflação deste ano deve chegar a 2 dígitos, bem acima do teto da meta fixado pelo Conselho Monetário Nacional. Se isso se confirmar, vai ser a primeira vez em 6 anos que o país vai ter uma inflação acima de 10%. E aí não tem jeito. O Banco Central seguirá aplicando doses altas de remédio amargo. Para frear essa alta de preços, o Banco Central vai aumentar ainda mais a taxa básica de juros. A Selic deve atingir seu pico em maio, 11,75%. A expectativa de expansão do PIB foi cortada pela metade, de 2,1% para 1%. O cenário de inflação alta e estagnação da economia é ruim para todo mundo, mas pega especialmente a população de baixa renda. E em ano de eleição, nenhum candidato abre mão dessa parcela, que é a maior do eleitorado. O governo começa a pagar amanhã o Auxílio Brasil de R$ 400. Ontem o Congresso promulgou alguns pontos da proposta que garante o financiamento desse programa social e foi uma sessão tumultuada. Pois é, e para criar esse benefício de R$ 400 em ano de eleição, o presidente Jair Bolsonaro usou e abusou dos recursos das emendas parlamentares para obter apoio do Congresso, que topou furar o teto criado para controlar as contas públicas. O plano é levar o auxílio para 17 milhões de pessoas, o que ainda deixa de fora outros milhões de brasileiros que se sustentavam com o auxílio emergencial criado na pandemia. A Rede Brasileira de Renda Básica, instituição que reúne professores e pesquisadores, calcula que o fim do programa deixa 29 milhões de pessoas sem qualquer renda do governo. Se não tem dinheiro para dar benefício social a todo mundo que precisa, o governo e o Congresso se encarregaram então de usar a brecha do orçamento para turbinar outros gastos sob medida para as eleições de outubro. Depois de semanas de negociações, os parlamentares deram aval para reajustes dos policiais, reservaram bilhões para emendas do relator, o chamado orçamento secreto, e garantiram quase 5 bilhões para o fundo eleitoral. Nesse cenário, o que se pode esperar da economia neste ano? Qual deve ser a eficiência do Bolsa Família turbinado? E Bolsonaro conseguirá aumentar sua popularidade com o arsenal montado para a disputa eleitoral? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira, o 1º de 2022. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o economista Marcos Mendes, pesquisador associado do INSPER, e com um colunista do Globo e professor de Gestão de Políticas Públicas da USP, Pablo Hortelado. Fique com a gente. Professor Marcos Mendes, o Congresso Nacional aprovou no final do ano passado o orçamento desse ano que prevê em ano eleitoral uma série de gastos extras, né? Então a gente teve reajuste de policiais, que dá pressão também sobre outras categorias, essas emendas parlamentares e esse fundo eleitoral de 5 bilhões e além disso tudo essa pressão por valores mais altos, inclusive de benefício do Auxílio Brasil. Como isso impacta a economia esse ano? Nós temos que ver a aprovação desse orçamento sobre 2 focos. O primeiro é de que ele gera um gasto público de baixíssima qualidade. E o segundo é que ele mantém ainda muita incerteza sobre qual vai ser a trajetória fiscal do Brasil em 2022. Vamos falar primeiro da questão da qualidade do gasto. Nós temos aproximadamente 44 bilhões de reais que estão sendo controlados ou por líderes do Congresso ou por líderes partidários. Nós estamos falando aqui de emendas de relator, emendas individuais, de bancada, fundo partidário, fundo de financiamento de eleições. Isso tudo soma esses 44 bilhões de reais. Para fazer uma comparação, toda a manutenção da máquina pública e todo o investimento coordenado pelo Poder Executivo vai consumir 95 bilhões. Nós temos praticamente metade do que vai ser usado para manter toda a máquina pública ser controlado por interesses eleitorais e cartoriais
dos parlamentares. Ora, a gente precisa lembrar que nós estamos num sistema presidencialista. Quem deve comandar e executar o orçamento não é o Congresso, sim o Poder Executivo. E ainda mais dessa forma fragmentada, desarticulada e voltada para interesses eleitorais, que essa montanha de recursos está sendo gasta. As emendas de relator foram mantidas em 16 bilhões e 500 milhões de reais. Outro aspecto bastante ruim em termos de qualidade é o desenho que foi feito desse Auxílio Brasil. A gente está aumentando uma política social de 35 bilhões para 89 bilhões e gastando esse dinheiro de uma forma pior, que vai ter uma relação custo-benefício pior. Isso principalmente por dois motivos. Primeiro, se fixou esse valor mínimo de R$400 por benefício. Significa que um indivíduo sozinho vai receber R$400, e uma mãe solo com 3 crianças pequenas vai receber os mesmos R$400. Gera, obviamente, uma diferenciação tremenda. Você tinha que ter mais recursos para quem mais precisa. Outro problema desse programa é que ele fixou uma linha de pobreza. Quem está abaixo dessa linha de pobreza recebe, quem está acima não recebe. Uma família pobre que está alguns centavos acima da linha de pobreza não vai receber nada. A outra família pobre que está um pouquinho abaixo da linha de pobreza vai receber R$400. É um programa mal desenhado, de alto custo, piorou a capacidade de chegar aos mais pobres e focalizar o combate da pobreza extrema. Esses são aspectos de qualidade do orçamento bastante negativos. E com relação à incerteza da trajetória fiscal, é que, apesar de os números agregados indicarem que, se for executado esse orçamento, como ele está sendo aprovado, a despesa não estará crescendo tanto em termos agregados, na verdade a gente tem uma contínua pressão para novas alterações do teto de gasto, novas flexibilizações para viabilizar uma série de pressões de despesas que estão no Congresso já, ou estão dentro do Poder Executivo, que tem grande probabilidade de ser aprovado. Então, uma delas são esses reajustes para os servidores públicos, que dificilmente vai ficar só nesse reajuste para policiais. Vocês estão vendo a pressão para outras categorias. Então, nós temos outros projetos, como pisos salariais para várias categorias do setor público, socorro para santas casas e instituições beneficentes, auxílio à cultura, 14º salário para aposentados e pensionistas. Então, tem uma lista enorme de pressões e todos os dias o que a gente escuta de discurso dentro do governo e dentro do parlamento é precisamos flexibilizar o teto de gasto para gastar mais. Então, isso gera uma incerteza muito grande, aumenta a taxa de juros e piora a perspectiva de crescimento do país em 2022, 2023 e daí por diante. Agora, para além desse descontrole aí das contas públicas, um outro elemento que sempre impacta muito fortemente a população, sobretudo mais pobre, e a percepção sobre a economia é a inflação. E são dois assuntos que se comunicam, né? Contas públicas e inflação. Em 2021 a gente teve 2 dígitos. Para 2022 essas pressões continuam, inclusive em preços controlados como energia, essa questão dos combustíveis, pressão nos alimentos. O que a gente pode esperar para esse ano? A inflação, nesse momento, ela tem 2 componentes. Ela tem um componente internacional, da disrupção das cadeias produtivas, falta de peças para produzir uma série de equipamentos, uma série de bens, e aí falta, a oferta diminui e o preço aumenta. Ao mesmo tempo, você teve uma recuperação muito grande dos mercados de commodities, seus preços também se elevaram. Algumas políticas mal desenhadas na produção de petróleo, como, por exemplo, a abrupta suspensão da produção de óleo de xisto nos Estados Unidos, diminuiu a oferta de petróleo e também fez o preço do petróleo aumentar. Então, você tem uma série de pressões internacionais que estão fazendo nessa saída, espero que seja a saída da Covid, uma pressão inflacionária internacional. Agora, no Brasil, você tem fatores internos também adicionando mais inflação. Um deles é essa incerteza fiscal. Agora, o outro é a incapacidade do governo de transmitir uma sensação de estabilidade, uma permanente tensão política criada pelo governo que acaba afetando o dólar
as pessoas ficam com medo, tentam proteger a sua poupança mandando dinheiro para o exterior ou comprando dólar. Isso eleva a cotação do dólar e eleva o custo de tudo que é importado no Brasil. Então, tem essa pressão fiscal e política interna que não dá mostras de arrefecer ao longo de 2022, porque nós vamos entrar numa campanha eleitoral e a tensão política vai crescer ainda mais. Professor, em que medida o governo consegue, com o aumento de auxílios, compensar os prejuízos de poder aquisitivo que uma inflação mais alta acaba tendo, especialmente sobre a população de baixa renda? O governo não consegue, através de políticas sociais, compensar, via gasto público, toda a perda que as famílias têm com a inflação. Imagine você ter 4 netos e bater comigo, os pais saem e fica, meu filho, vovô, eu quero um pão. O que vai acontecer é que algumas famílias que vão ser beneficiadas com esses R$400 e que ganhavam menos do que isso, vão ficar em situação melhor. Agora, aquelas famílias pobres que estão um pouco acima da linha de pobreza não vão receber benefício nenhum e, ao mesmo tempo, vão arcar com o custo da inflação. Então, o efeito é heterogêneo em toda a população. E aí, professor, a gente tem sinais trocados, né? Porque o governo, de um lado, fica tentando estimular a economia e, de outro, com pressões inflacionárias, o Banco Central vem aumentando a taxa básica de juros, já se aproximando aí dos 2 dígitos. Essa tendência de alta de juros se mantém para 2022 e qual o limite de eficácia dessa política de alta dos juros para combater a inflação nesse cenário? Olha, é um instrumento que o Banco Central tem para trabalhar e ele vai ter que ser utilizado. Do contrário, as pressões inflacionárias vão se disseminar por toda a economia se o Banco Central não freia a atividade econômica para segurar os preços. Mais itens vão entrar nesse ritmo de crescimento de preço. As expectativas das pessoas sobre a inflação futura vão subir. E começam negociações salariais já esperando a inflação mais alta lá na frente. Já começam alguns setores que têm capacidade de repassar preço a fazer remarcações mais para frente. Nós temos uma economia muito indexada ainda, de modo que a inflação passada em muitos preços administrados é automaticamente jogada para frente através de reajustes definidos em lei. Então, você vai criando uma inflação cada vez mais resistente, mais difícil de reduzir. Então, o Banco Central tem que agir agora e tem que ser significativamente firme para evitar essa deterioração das expectativas e essa ampliação dos repasses. Isso tem custo? Tem custo. É diminuir a atividade econômica, nós vamos ter um desempenho econômico pior, mas, infelizmente, essa é a consequência que você tem quando, na outra ponta, você não tem uma política fiscal organizada, você não tem disciplina, você tem um governo o tempo todo, junto com o Congresso, querendo desmontar a regra de disciplina fiscal, diminuindo a previsibilidade de qual vai ser a trajetória da dívida pública lá na frente, se o governo vai ser capaz de pagar a dívida ou não, se o governo vai ter que fazer um choque tributário lá na frente ou não para equilibrar as suas contas. Então, quanto mais incerteza, piores as condições econômicas, pior o desempenho da economia e maior a resistência da inflação. E aí a gente tem esse problema do crescimento, né? Tem as previsões de crescimento para esse ano, elas foram se deteriorando ao longo do segundo semestre do ano passado e agora giram na casa de crescimento de 1%. Há fatores, para além de toda essa dificuldade que o senhor já mencionou, para que a gente possa ter algum crescimento maior, algum fator importante que possa induzir o crescimento, apesar desse cenário de problemas fiscais e também de inflação alta, com juros, portanto, crescentes? O crescimento econômico é uma questão de melhorar a produtividade. Melhorar a produtividade, você precisa gerar condições para isso. Você precisa ter mais abertura comercial, menos distorção tributária, melhor qualidade na formação da mão de obra, um setor público menos pesado, um setor público mais eficiente. Então, a gente cai naquela velha receita das reformas que são necessárias para o país crescer mais. Se essas reformas não forem feitas, nosso potencial de crescimento é 1,5%, no máximo 2% por ano, que
que é absolutamente insuficiente para tirar essa massa de pessoas empobrecidas da situação precária que elas vivem hoje em dia. Professor Marcos Mendes, muito obrigada pela participação e um bom trabalho aí para o senhor. Bom 2022. Muito obrigado, professor. Um ótimo 2022. Bom ano novo para todos. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço. Professor Pablo Hortelado, nos anos 90 teve uma frase que ficou célebre do estrategista político do ex-presidente americano Bill Clinton, que diz: é a economia estúpido, apontando que a economia é o que realmente decide uma eleição, né? Aqui no Brasil, agora em 2022, a economia também vai decidir a eleição, na sua avaliação? A gente vai descobrir isso em outubro, né, quando a gente olhar os resultados, mas tradicionalmente a economia tem um peso muito grande, né, e essa frase alude a esse papel muito central da economia. No entanto, chamou bastante atenção que na campanha de 2018 a economia teve um papel muito pequeno. Quando a gente olha para o material de campanha do Bolsonaro, que o elegeu, ali tinha muitas críticas à corrupção, tinha muitas críticas ao papel feminismo e como o movimento LGBT estavam atacando a família tradicional, e muito pouca coisa sobre economia, emprego, política social, que são temas que tradicionalmente ocupam um lugar muito central. Então, essa, digamos assim, essa excepcionalidade de 2018, a gente precisa observar se ela vai se manter em 2022. Agora, professor, o presidente aposta bastante nesse Auxílio Brasil de R$400, né, para gerar votos, furar a bolha de popularidade que ele tem nesse momento. E ele tem uma grande rejeição, vive o ápice da impopularidade. Esse auxílio, por si só, ele pode ter impacto nos números eleitorais, na sua avaliação? Eu acho que ele pode. Esse aumento que ele está dando ao Bolsa Família, né, substituindo o Bolsa Família por esse novo auxílio, é um aumento muito substantivo, porque ele aumenta não apenas o valor, né, praticamente dobrando aí o valor dos recursos que são distribuídos para as pessoas, mas vai aumentar a base também. Então se espera que ele tenha um grande impacto. Eu acho que o governo Bolsonaro está contando com isso. No entanto, olhando apenas para a parte econômica, contra isso, existem uma série de outros fatores que a gente não sabe como eles vão ser equilibrados na balança. Por lá tem o auxílio, né, que ele é bem robusto e ele vai para muitas pessoas. Por outro lado, tem inflação, por outro lado tem desemprego, por outro lado tem um crescimento econômico meio medíocre, né? A gente precisa ver como é que essas duas coisas no decorrer deste ano, elas vão se equilibrar. E aí a gente tem, em um lado, o presidente Jair Bolsonaro se valendo dos recursos orçamentários para dar reajuste em benefícios sociais, e em outro lado a gente tem o ex-presidente Lula, o principal adversário dele, com uma ampla bagagem junto ao eleitorado de baixa renda. Na sua avaliação, quem tende a se beneficiar mais desse embate? Eu acho que a gente vai ter dois conflitos, né? Um é o conflito propriamente política social, né? O Bolsonaro, ele sabe que o grande trunfo do ex-presidente Lula é que ele traz as memórias da prosperidade econômica, né, dos anos 2000, e ele vai tentar contrabalançar, né, ele vai tentar jogar contra essa memória positiva do brasileiro de mais ou menos 15, 20 anos atrás, a realidade desse auxílio turbinado, que é um auxílio um pouco precário, né, do ponto de vista de desenho. Ele não tem nenhuma garantia, nenhuma estabilidade, nenhuma institucionalidade, mas eu acho que o eleitor ele está contando com o desconhecimento do eleitor comum, né? Então a gente vai ter no ponto da política social um embate da memória contra essa realidade presente. O presidente Bolsonaro está contando que a realidade pujante de cada família pobre recebendo esses R$400 vai pesar mais do que a memória. Por outro lado, a gente tem os programas econômicos, e aí eu acho que está tudo um pouco nebuloso, né? O presidente Lula tem sido bastante evasivo do que vai ser a sua política econômica. A gente não sabe, tudo que a gente sabe é olhar para o que foi o governo Lula nos anos 2000. E o próprio presidente Bolsonaro não tem uma agenda econômica também muito clara, né? Se a gente olhar esses 3 anos de governo que já se passaram, ele é um governo que não parece ter um norte muito bem definido. O grande reforma econômica que ele fez, que foi a reforma da Previdência,
ela pode ser atribuída mais ao Congresso brasileiro do que por uma iniciativa e esforço do próprio governo Bolsonaro, né? Inclusive esse esforço aí para cooptar o Congresso por meio desse orçamento secreto, que tanto está custando aí aos brasileiros, ele não parece estar orientado à aprovação de um grande pacote econômico, um grande pacote de reformas. Ele está mais orientado a garantir que o presidente não sofra um impeachment. O presidente Bolsonaro carece de um programa econômico claro e de instrumentos para fazer esse programa econômico prosperar no parlamento e isso se traduzir em reformas concretas. Ele fez muito pouco em 3 anos. As emendas de relator foram mantidas em 16 bilhões e 500 milhões de reais. Elas ficaram conhecidas como orçamento secreto pela falta de transparência e pela falta de proporcionalidade na distribuição. Professor, a gente viu aí a aprovação de um orçamento em 2021 com emendas parlamentares, emendas de relator turbinadas, o que faz parte de um pacote mais amplo de cooptação do Congresso, né, a partir dessa liberação de verbas e que tem sido a tônica da política brasileira sob diferentes formatos ao longo dos últimos anos. Os políticos sempre falam em formar alianças programáticas, que é possível governar sem esse tomar lá da cá, mas dá para acreditar numa possível democracia de coalizão programática aqui no Brasil? Eu acho que nesse quesito a gente teve uma regressão, né? Porque por mais que seja complicado a formação de governos de coalizão, onde a gente teve, né, quando a gente olha para o passado, um executivo assim mais programático, mais ideológico, com uma cara mais assertiva, mas ele precisa se aliar a forças muito, digamos assim, essas forças do fisiologismo que não tem uma orientação política clara, ou seja, fazendo alianças que não são programáticas, né? Então você traz para dentro do governo esse centrão, distribui cargos, né? E por meio disso você consegue aprovar o seu programa de governo, mas no entanto, essa aliança, ela está amparada por regras claras e ela está liderada por um governo com um projeto. É o que a gente viu no governo Fernando Henrique, o que a gente viu no governo Lula e no governo da Dilma e no próprio governo Michel Temer, que também tinha um programa muito bem desenhado. O governo Bolsonaro, a gente teve uma coisa um pouco diferente. A princípio ele não se preocupou com cooptar o Congresso de cara, tanto é que nos anos Rodrigo Maia, o Congresso tinha uma agenda própria e que ela estava sendo desenvolvida a despeito do governo, muitas vezes mais ou menos, às vezes aliado ao governo, às vezes em choque com o governo, e subitamente, quando a ameaça do impeachment ficou mais clara, o governo veio aí com esse orçamento secreto, que é um sistema aí muito oneroso, muito caro de cooptação do Congresso, e aparentemente desvinculado de um projeto claro. Ele não está aí porque o Paulo Guedes tem um projeto econômico para o país, de privatização, ou o que for. Basicamente, ele está comprando o Congresso para comprar tranquilidade para ele chegar até as eleições de 2022 sem maiores sobressaltos. Na sua avaliação, esse eleitor mais fechado com Bolsonaro compreende isso como um fator de desgaste? Ou isso não vai mudar nada nesse voto que hoje está fechado com o presidente? Isso seguramente é um desgaste. O presidente Bolsonaro gastou a maior parte da sua campanha em 2018 foi para desacreditar o Centrão, né? A campanha do presidente Bolsonaro, o que ela fez foi transformar aquela indisposição do eleitor contra o Partido dos Trabalhadores, que era acusado de corrupção, e generalizar isso ao sistema político, dizendo que PT, PSDB e PMDB, eles eram tudo a mesma coisa, e que o Centrão e o PT, eles eram o expoente desse sistema corrompido, carcomido, de maneira que agora ele está com essa aliança tão explícita, essa boa relação com o Congresso, seguramente vai ser onerosa, vai custar votos, vai desgastar a imagem, né? E ele está contando que, por meio de outros expedientes, entre eles o auxílio turbinado, ele consiga equilibrar esse desgaste. Uma vez ao longo desse ano, se o presidente Jair Bolsonaro compreender que o populismo econômico não vai dar certo ou não deu certo em termos de aumento de popularidade,
O senhor prevê uma guinada dele de volta a um radicalismo mais extremado às vésperas da eleição? Eu acho que a adoção aí de uma postura retórica confrontativa, ela vai acontecer independente do sucesso ou não desse programa social turbinado. O presidente Bolsonaro precisa de uma base mobilizada para difundir as suas ideias. Eu vou ficar muito surpreso se ele manter um tom de moderação que a gente viu aí no final de 2021, se ele mantiver esse tom de moderação no ano de 2022, mas sobretudo no período eleitoral. Ele precisa de uma retórica confrontativa para tornar o seu eleitorado apaixonado, para mobilizar e fazer com que esse eleitorado apaixonado puxe votos aí dos familiares, dos amigos. Isso é uma parte muito central da estratégia política do Bolsonaro. Eu vou ficar muito surpreso se isso não acontecer nas eleições de outubro. Professor Pablo Hortelado, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Ao Ponto. Um excelente 2022 para o senhor. Obrigada, professor. Um abraço. Obrigado, gente. Até logo. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Pedro Araújo e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.